Eu me propus a viver um arcano por semana e trilhar toda a jornada dos 22 arcanos maiores. Meu nome é Juliana Gardner e essa é a Saga da Louca. Essa semana eu vivi o arcano do Mago e eu incorporei toda a semântica dessa carta, desse arcano, e fui identificando essa energia, fui identificando o Mago em todos os aspectos da minha vida nessa semana, de forma a perceber quais são os aspectos que ainda estavam num nível muito iniciante e que eu devia dar mais atenção para desenvolvê-los, né? Ele é esse impulso inicial, ao contrário do louco, ele é uma força maior e inconsciente que movimenta para frente. O mago, por sua vez, toma consciência de si e agora ele sabe manipular as ferramentas do seu universo. Então, como de praxe, esse vídeo vai ser dividido em 3 partes. A primeira eu vou explicar todo o contexto e a semântica dessa carta. A segunda, eu vou contar como foi a minha semana. E a terceira, a gente vai transitar para o arcano da sacerdotisa. Então, o louco, ele tomou consciência de si e agora ele é um mago. Então, ele sabe do seu potencial e sabe do que ele é capaz de realizar. Tem noção das ferramentas que ele tem na mão. Então, ele sabe se expressar e ele sai daquele papel do bobo da corte. A gente vê aqui na carta. Ele tá na frente de uma mesinha, manipula as ferramentas dele, tá em pé e olha para uma outra direção. Então, aqui essas ferramentas representam os elementos da natureza. Ele tá com o bastão que representa o fogo, voltado para o céu, indicando a conexão com a espiritualidade. Na outra mão, ele segura uma moeda que tá mais abaixo, né, simbolizando a terra. Então, é tanto no céu quanto na terra. Interessante, né? E aí, a gente vê a taça e uma adaga simbolizando, respectivamente, o elemento água e o elemento ar. Aqui na mesa, ele está em posse de todas essas ferramentas, então ele tem todas as possibilidades na mão. Tem muita criatividade, ele é inventivo, inovador e cheio de ideias. É o próprio símbolo do livre-arbítrio. Então o mago, ele é razão, comunicação e expressão. Ele tem essa pegada criativa, ele é articulado, ele sabe se vender, então ele se posiciona como especialista, mesmo que ele não seja. Porque afinal ele é o início definitivo de uma jornada. Ao passo que o louco é uma força maior que impulsiona, o mago, ele tem a atitude da iniciativa e ele toma as escolhas com consciência e sabendo das ferramentas que ele vai usar ao longo dessa jornada. Mas vamos combinar que toda essa articulação é bastante conveniente para o mago. Então ele age muito por conveniência. Vale ficar atento, porque nem sempre ele vai estar falando a verdade por inteiro. Então, ele faz muita artimanha para conseguir o que quer. Por exemplo, sabe aquela vaguinha de emprego que a gente omite uma coisinha aqui no currículo, exagera em outra experiência ali e dá uma manipulada nas informações ali para ser contratado? Esse é o mago. Então, o mago, mesmo que ele não esteja no nível da vaga, ele vai colocar as caras ali, vai dizer que tem essa preparação, que tem essa experiência e vai iniciar essa jornada. Outro aspecto, o mago, ele tem um chapéu bem grandão e nada é por acaso neste vídeo, né? E o chapéu, ele representa a inteligência humana. Por mais que o mago tenha essa pegada racional, inovadora, articulada, ele é a carta número 1 e ele é muito imaturo. É bom ficar atento, porque ele se mostra muito ágil, ele é articulado, ele tem todas as malandragens dele, mas ele é bem espertinho, porque o mago, ele não deixa de ser um mágico de rua, fazendo seus truques e pichinchando com as pessoas, mas ele olha para outra direção. Ele pode estar traçando uma rota de fuga, né? Porque ao passo que ele tá ali ludibriando, é sempre bom estar atento e poder fugir quando a coisa der ruim. Por isso, o mago se desmotiva muito fácil, porque ele não tem paciência para seguir as etapas da vida. Note e anote, resumindo as características do mago. Ele manipula o seu próprio mundo, tem consciência de si e do seu potencial, criativo e inovador, comunicativo, racional, articulado, age por conveniência, ou seja, ele mente, omite verdades em seu benefício, faz truques,
tem muita habilidade, mas não tem foco, é uma energia efêmera, uma carta extremamente ativa e dinâmica. Informação importante: o arcano sucessor é sempre um conselho do arcano emissor, que é o arcano atual, assim, é o que a gente tá falando. Então, o mago é o arcano emissor, o arcano sucessor, que vem diretamente após, é um conselho. E o próximo arcano é a sacerdotisa, que é uma carta mais introvertida e reflexiva. O conselho do mago, se sair num jogo, numa questão de conselho, é que tenha mais calma, reflita mais sobre as escolhas que anda tomando. Mas eu já volto na sacerdotisa, agora vamos falar da minha semana. Então, falando da minha semana regida pela energia do mago, foi muito interessante, porque a gente já começou a semana editando o vídeo anterior. E na hora da edição, eu e meu marido, que edita os meus vídeos, a gente foi identificando os pontos de melhoria. Foi muito interessante a gente bater esse papo na hora da edição, porque a gente realmente se enxergou muito iniciante, muito amador dentro desse aspecto de criar conteúdo para YouTube. E a expectativa clara é que ao longo dessas 22 semanas a gente vá se desenvolvendo dentro desse projeto, pessoalmente, na nossa vida pessoal, dentro do meu trabalho com o tarô. O mago, obviamente, ele é uma pessoa racional. Então foi uma semana onde eu levei as coisas com muita praticidade. Não foi uma semana muito emocional. Então, do jeito que dava, eu ia fazendo as coisas, fazendo esse malabarismo com as ferramentas, lendo um livrinho aqui, tirando um tarozinho para treinar, cuidava do bebê, né? Então, essa foi a semana. Anteriormente, se fosse em outro momento da vida, eu me desmotivaria logo, que é uma característica do mago, né? Mas eu sempre fui voltando a minha mente a esse aspecto de eu tô só no começo, essa é só a primeira carta, né? Então eu fui muito racional e muito prática nessa questão de entender o meu momento atual. Eu sou iniciante, meu projeto está imaturo, ele está a se desenvolver. Eu tive bastante paciência comigo mesma, porque tem um aspecto de mim aqui que ele queria me sabotar o tempo inteiro, falando assim: tá demorando demais, muda o foco, vai pra outra direção, segue outro caminho, vamos mudar de ideia. Eu fui sempre me centrando de volta pra falar: não, calma, é só o arcano 1. Como que acontece a transição do mago pra sacerdotisa, né? Então o mago, ele tá aqui fazendo seus malabares, seus truques, ele tá manipulando as ferramentas, ele tá manipulando o universo pessoal, né? Então ele tem o poder e o livre-arbítrio de escolher o caminho que ele vai seguir. Ele pode se dar muito bem, como ele pode se dar muito mal. E ele traça uma rota de fuga. Mas aí vem a sacerdotisa e fala assim: calma, filho. Pensa um pouco no que você tá fazendo. Vamos refletir nas escolhas que você tá tomando, nas atitudes que você tá tomando? Então, a sacerdotisa, ela tem esse aspecto muito mais interior, introspectivo e mais emocional. Então, a sacerdotisa, aqui a gente perde velocidade. Então, o louco, ele é aquele impulso, o mago, ele tá aqui se movimentando, fazendo malabares. Chega na sacerdotisa, ela fala: para. Vamos pensar um pouco no caminho que você tá tomando. Será que você tá indo na direção certa ou será que você tá se equivocando em algum momento? A sacerdotisa tem muita fé, ela é de muito rezo, ela é uma sacerdotisa, né? Então a gente vê aqui uma figura religiosa na carta e ela decide estudar, sair do amadorismo, ela vai se especializar para que ela possa se desenvolver de uma maneira mais assertiva, mais consciente. Agora, viramos oficialmente para o arcano da sacerdotisa. E eu vou deixar, esse é o meu arcano, esse é o meu tarozinho pessoal, né, mágico. E eu vou deixar ele viradinho ali no meu altar, como vocês viram no vídeo anterior. E agora está valendo a Semana da Sacerdotisa. E na próxima semana eu vejo vocês com um feedback sobre essa energia tão sutil e tão delicada que é a nossa sacerdotisa. Obrigada para quem assistiu até aqui. Até a próxima semana.